Pessoal que está chegando aí pelo YouTube, está conosco aí pelo TikTok, sejam bem-vindos. Bom dia para vocês aí. Vamos ouvir a voz de Deus. Marcos capítulo 3, versículo 20. Hoje nós estamos encerrando o nosso propósito da provisão, tá? Hoje, pela última vez, você vai comer comigo esse pãozinho que representa o maná, tá? Com base lá em Êxodo capítulo 16, eu tenho falado para você sobre a provisão, e você tem visto aí o pessoal contando bênçãos, né? Que Deus tem enviado a provisão dele, e eu creio também que até terça-feira, que é o último dia do mês, a sua provisão também virá. Tá? Em nome de Jesus Cristo, eu creio. Quem está precisando de uma bênção ainda nesse mês? Então nós estamos na fé, tá bom? A gente não retrocede não. E então nós estamos terminando hoje esse propósito da provisão. Na semana que vem nós vamos iniciar um propósito. Eu tenho feito até pela internet já, pelas lives. Eu vou começar aqui no mês que vem na nossa igreja. Lucas 17:17 fala que 10 leprosos foram curados, só que um leproso apenas voltou para poder agradecer. E nós vamos fazer esse propósito no mês que vem, que é o propósito ninguém fica para trás. Tá bom? Ninguém fica para trás, porque a palavra diz, se tem lá 99 ovelhas, elas estão em segurança, mas tem uma perdida, o pastor faz o quê? Deixa as 99 lá protegidas e vai em busca daquela uma. Então mês que vem, tá? Nós teremos esse propósito bonito aí, que é o ninguém fica para trás. O que significa isso? Eu não quero ninguém aqui sem milagre. Não quero ninguém aqui sem resposta. Quem quer ser abençoado? Só que é o seguinte, eu vou pregar para você uma palavra hoje, que eu preciso que você tenha compromisso com ela. Eu sei que você vai ter, porque é por isso que você está aqui. E o pessoal também que nos acompanha, eu sei também que é por esse motivo, que você está conosco. Bom, aqui no versículo 20 de Marcos 3 diz assim, ó, e foram para uma casa e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus parentes ouviram isso, saíram para o prender porque diziam, está fora de si. Então vamos parar para a gente poder entender aqui. Eu estava comentando com o pessoal na sexta-feira, eu dei essa mensagem aqui na sexta-feira, claro que foi com outro entendimento. E na segunda-feira agora, segunda passada, tivemos um encontro na Lapa, e a pastora Mirtz pregou lá uma mensagem, e no meio da pregação, ela citou essa passagem de Marcos capítulo 3, versículo 21. E ela comentou algo que a gente lê a Bíblia, você vê que a gente já fez a leitura do Novo Testamento, né? Mas ela comentou algo que eu não tinha me atentado, e me chamou a atenção esse versículo 21. O que a palavra diz aqui? Que a família de Jesus, né? A palavra diz aqui no 21, os parentes, né? Que ouviam lá tudo que ele estava fazendo, as libertações e papapá, esses parentes, esses familiares, eles achavam que o Senhor estava fora de si. Então, você já pensou que coisa interessante isso? Quem estava pensando que ele estava fora de si, não eram as pessoas que não conheciam ele, era a própria família. Só que, peraí, a mãe, os irmãos, sabiam quem ele era. Jesus, Filho de Deus. O próprio Deus aqui na terra. Então, como que eles se entregaram para esse pensamento, achando que ele estava fora de si? Porque o que acontece? Aonde o Senhor ia, em muitos locais, ele não era aceito. A pregação não era aceita. Então, causava ali um certo rebuliço. Tinha um pessoal que queria matá-lo, tal, ele enfrentava ali aquele espírito religioso, que queria manter as pessoas doentes, presas ali por demônios e tal. Então, ele levava ali a palavra
E as pessoas, alguns não aceitavam, até porque o próprio diabo preparava ali uma armadilha para tentar atrapalhar. Então, quando ela pregou esse trecho, me chamou a atenção porque foi a família dele. Aí o que acontece? Vamos dar um pulinho aí, no versículo, aí mesmo em Marcos, só que no versículo 31. Olha só o que diz aí, Marcos 3, versículo 31. Depois, se puder pegar para mim só uma canetinha, que eu acho que a minha canetinha também, ela foi-se embora. Diz assim, ó, Marcos 3, versículo 31. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele, e disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. Obrigado, querida. Estão lá fora. E ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Então, o que eu quero mostrar para você aqui, nessa passagem aqui de Marcos 3, do versículo 31 até o versículo 35. Eu quero te mostrar o seguinte: eles vieram para ter o contato com Jesus, só que qual que era a intenção deles? Versículo 21, eles achavam que ele estava fora de si. Então, a mãe de Cristo e os irmãos, eles não vieram para ouvir a palavra. Eles vieram porque eles queriam falar para ele algo. Aqui a palavra não explica, tá? Mas eles vieram porque eles queriam falar para ele algo. Olha, para com isso, você vai ser preso, você vai ser morto. Olha, é melhor você parar, né, de pregar desse jeito, fazer desse jeito, porque você vai ter problema. Então, eles vêm, só que o Senhor não os atende. Fica parecendo que foi até uma falta de respeito de Jesus com a mãe dele, mas não é isso. Ele explica aqui no versículo 35, e você vê o que ele fala, né? Aliás, no 34. E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Quer dizer, esse pessoal que está aqui, ó, veio para dar atenção à palavra de Deus. O pastor Jaime estava falando a respeito, né, lá do Abraão e da Sara, quando ela fala para Abraão: olha, toma minha serva, e aí você vai ter ali um filho com ela, porque eu sou estéril. Ele deu ouvidos, nasceu o bebê e trouxe um problemão para a casa dele. Ele ficou 13 anos sem ouvir o Senhor, porque ele deu ouvidos a uma orientação que a Sara passou, mas Deus não queria, entenda bem, que fosse assim. A Sara, que era estéril, ela engravidaria. E aí gerou um problemão na casa dele. Ciúmes e tal. Então, o que eu quero mostrar para você aqui? O que eu quero te mostrar é que a família de Jesus ficou aonde? Na porta. Olha para mim aqui, ó. A família de Jesus, ele podia fazer o quê? Ah, minha mãe e meus irmãos estão aí? Então fala para eles entrar. Não. Olha aqui para mim, para você entender. Ele estava ministrando uma palavra, e eles não vieram para ouvir a mensagem. Eles queriam prendê-lo. Eles queriam que ele parasse de pregar daquele jeito. Por quê? Porque estava causando rebuliço. Mas é para isso que ele veio. A palavra diz que ele veio para fazer isso, para trazer espada, libertação. Então, ele não fazia por maldade, ele não causava ali, né,
aquelas confusões por maldade. Não era isso. É porque o pensamento das pessoas estava o quê? Fechado, restrito. Então ele chegava para um cara enfermo, ele falava o que para ele pela pregação? Você pode ser curado. Ele chegava para outro que estava ali com um problema financeiro, ele falava o que para ele pela pregação? Você pode prosperar. Ele chegava num pecador, tá? Uma pecadora que seria apedrejada, e ele falava ali para os demais, quem tem pecado, pode jogar pedra nela. Então ele fazia com que as pessoas refletissem. Então, causava um rebuliço. Mas o que eu quero mostrar para você aqui, é que o Senhor não faz acepção de pessoas. Ele não faz. De repente, você que está me acompanhando, o pessoal do YouTube, do TikTok, você que está comigo aqui na igreja, você acha que Deus ele vai deixar de honrar você se você estiver na palavra? O que eu quero te mostrar aqui hoje é que a mãe e os irmãos que poderiam ser beneficiados, porque faziam parte da família, não foram beneficiados. Por quê? Porque eles não vieram para ouvir a palavra. Eles não vieram para entendendo que era um plano de Deus. Você entendeu? Eles não entenderam. Claro, eles estavam preocupados com Jesus porque ele podia ser morto. Mas qual que era o final do plano de Deus? Ele precisava morrer pela humanidade. Entendeu? Claro, a mãe e os irmãos estavam preocupados com ele. Normal. Tá? Mas era necessário aquilo. Então, o que eu estou te mostrando aqui é o que ele falou. A minha mãe e os meus irmãos são quem? São esses aqui, que enquanto eu estou pregando, eles estão dando o quê? Ouvidos, atenção. Você entendeu? É o que eu falei essa semana. Nós temos que congregar, vir à igreja? Sim. Mas só vir à igreja resolve? Não resolve. Se você não sentar aqui e der atenção à palavra, não vai dar, que nem fala um amigo, não vai dar bom, não vai resolver. Entendeu? Não vai resolver. Então, você precisa vir até aqui, congregar, tá? Vir para a igreja para congregar, só que também é entrar para ouvir. Quem ouve, dá atenção. Quem ouve, terceiro ponto, coloque em prática. É vir, ouvir e praticar. Entendeu? Aí você vai ver Deus operando. Então eles não compreenderam isso. Eles vieram, mas o Espírito, não era o Espírito de vir para ouvir a pregação, para ouvir a palavra. Espera aí, nós não estamos indo lá para ouvir o meu filho, o meu irmão. Eu estou indo lá para ouvir Deus. Você entendeu? Você não está aqui para ouvir o Fábio agora. Enquanto eu prego para você, quem fala ao seu coração é o Senhor. Você está entendendo? E é Ele que conta um segredo enquanto eu estou pregando para você resolver um problema. Então, eles não vieram nesse entendimento. Claro, a mãe quer que o filho morra? Os irmãos? Não. Mas ele precisava ensinar as pessoas para tirar o mundo das mãos do diabo. Lá na passagem de João 7, versículo 1, vamos para João? João 7, capítulo 7, versículo 1. João capítulo 7, versículo 1. Evangelho. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga credo. Então todo mundo achou? Olha só o que diz aí, ó. E depois disso, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Olha aqui para mim. Você vê? Ele estava na direção de Deus, ele não era bobo. Nosso Cristo é sábio. Ele andava por um lado, não por outro,
porque ele sabia que lá não era mais para poder passar, porque o pessoal queria matar ele ali. Ele só ia em locais aonde queriam matá-lo quando era a direção de Deus, que o Senhor ia guardá-lo. Versículo 2. E estava próxima a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia. Olha lá, né? Sai daqui e vai para a Judéia. Para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Mas espera aí, o que a palavra fala no versículo 1? A palavra diz que ele andava pela Galileia e não pela Judéia, porque os judeus queriam. E para onde os irmãos dele mandaram ele ir? Sim, entendeu? Ô Jesus, vai lá para onde quer ele matar você. Ah, fácil para vocês, né? Você está entendendo? Eu não estou falando para você que você não tem que ouvir tua esposa, teu marido, teus filhos, não é isso. Tá? Eles falam porque eles amam a gente, só que quem conhece o futuro é Deus. Então, a orientação, ela vem pela palavra. Nossa família quer o bem da gente. Agora, por mais que eles queiram o bem, só Deus sabe e conhece ali o futuro. Então eles disseram, vai lá para a Judéia, para você poder ali mostrar, né, os milagres e tal, para o pessoal crer. 4. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Olha o que eles disseram para ele. Você tem que aumentar a sua fama. Ele não queria ser famoso. Ele queria que as pessoas conhecessem a Deus. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. 5. É o nosso ponto principal. Porque nem mesmo os seus irmãos, complete você, criam nele. Olha para mim aqui. Você está entendendo como é importante ter a orientação pela palavra? Como que a orientação vem pela palavra? Quando você faz primeiro uma oração, meu Deus, se eu tenho um problema, fala comigo, como que eu faço? Aí você vai escutar a pregação e vai ler a Bíblia, isso aí nós já aprendemos. Só que eu quero te mostrar aqui, na mensagem de hoje, tá? O nosso tema de hoje é, não fique na porta. Porque na porta, Deus não vai abençoar você. O que significa ficar na porta? É, entenda bem, não colocar a sua vida completamente nas mãos de Deus. Entendeu? Igual aquele homem que ficava na porta do templo pedindo esmola. Esmola nunca resolveria o problema das pernas dele. Ele recebia dinheiro, mas não recebia a cura. Quando ele entrou na igreja, né, aí a vida mudou. Então, o que eu quero mostrar para você é o seguinte, não fique na porta. Não fique apenas, entenda bem, tá, numa vida assim de que você aceitou a Cristo, se batizou nas águas, no Espírito Santo. Não, não. Se aprofunde nisso aqui. Deixa o Senhor explicar para você qual é a solução de cada problema que você enfrenta. Deixa Ele colocar alegria no seu coração, você que anda com depressão, deixa Ele alegrar você. Vai conhecendo o Deus que levanta um depressivo, o Deus que abençoa um angustiado. Não fica na porta. Pastor, eu conheço um Deus que prospera. Que legal, você foi abençoado? O irmão João contou para a gente, foram 3 anos, né, irmão João? 3 anos na batalha. O irmão João foi abençoado na questão financeira. Mas o irmão João, como todos nós, não precisa só disso aqui. Né, irmão João? Está precisando de várias bênçãos, como eu também. Então não fique na porta. Ficar na porta é conhecer só um pouquinho do que Deus tem para você. Tem pessoas que vêm na igreja, elas entram tristes, elas saem tristes. Elas não conseguem ter aquele carinho assim, sabe? Elas não se sentem abraçadas pelo Senhor. Deixa a palavra abraçar você, completar você. Pastor, eu me sinto muito inseguro, desvalorizado. Não fica na porta.
Vai deixando a palavra fortalecer você. Eu estava brincando ontem com a irmã Clélia, né, irmã Clélia? A irmã Clélia ficou famosa, né? Foi curada na sexta-feira com missionária e passou na televisão ontem. Mandei até a foto para ela. Ela contando a bênção lá, o pastor Jaime falando, vai, corre aí, né? Até deu um piquezinho lá, né? Entendeu? Poxa, ela foi abençoada. É mais uma bênção que ela pode contar. Não fique na porta. Pastor, a minha mente é muito perturbada, eu penso muita coisa errada. Não fica na porta, meu irmão. Pega uma palavra, vai pedindo para Deus, Senhor, fala comigo. Aí quando Ele falar, você pega a palavra, você anota, combata ali em oração, naquela palavra, igual o Davi fez com Golias. É uma pedra que derruba o seu gigante. Você está entendendo? Pastor, eu sou uma pessoa muito grossa, muito estúpida, eu preciso mudar. Não fica na porta. O Senhor não faz acepção de pessoas. A mãe de Jesus e os irmãos não vieram para ter contato com a palavra. Se eles tivessem vindo para ter contato com a palavra, eles teriam sido anunciados, tá? E o que o Senhor falaria? Fala para eles entrar, para eles ouvir também a palavra. Só que eles não vieram para ouvir a palavra, eles queriam prender, eles queriam atrapalhar o plano de Deus. Aí ele teve que ser ali duro. Bom, já que eles não vieram para ouvir a palavra, então tá bom. Minha mãe e meus irmãos são esses que estão aqui dentro sentados querendo ouvir Deus. Qual é o nosso intuito de estar aqui hoje? O pessoal que está com a gente no TikTok e no YouTube. Você está aqui ouvindo a palavra para quê? Para ter uma vida completa. Não é verdade? Ou eu estou errado? Talvez faleceu um parente seu, um familiar, e até hoje você não se sente abraçado pelo Senhor. Ele já foi. Mas o Senhor pode fortalecer o seu coração. Claro, fica a lembrança? Claro. A lembrança permanecerá para sempre. A pessoa nunca será esquecida. Mas não pode doer. Entendeu? Seu casamento não vai bem, não fica na porta. Fala com Deus em oração. Se o seu marido é de Jesus, conversa com ele e fala, ó, vamos mudar o nosso casamento, vamos procurar entender na palavra como que Deus ele tem um casamento bacana para a gente. Senão vai acabar. Você está entendendo? Ficar na porta é não crer que ele pode. Você vê o que a palavra diz no versículo 5 aí, ó. Porque nem mesmo seus irmãos criam. Você é o que de Jesus? Hã? Tá, você é filho de Deus. Mas nós somos o que de Jesus? Irmãos. Porque temos o mesmo Pai. Jesus também é Deus? Sim. Jesus também é o nosso Pai? É. Mas Deus sendo o nosso Pai, Jesus o Filho, é o nosso irmão. Será que eu sou um desses irmãos que não acreditam na palavra? Lá no trechinho de Mateus capítulo 7, versículo 21, olha o que diz aí, ó, Mateus 7, 21. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21. O que ele diz aqui, ó? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Olha lá, olha para mim aqui. Você acredita que vai ter pessoas que vieram durante a vida inteira delas na igreja e elas não vão entrar no céu? Pastores que pregaram a palavra e não serão salvos. Sabe por quê? Ó, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Por que não vai entrar?
Jesus explica. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Aquele que não fica na porta. Eu não posso entrar aqui, tá? Eu não posso entrar aqui, entenda bem, e não me sentir completo. Olha para a sua vida. Você se sente completo? Entenda bem a pergunta que eu fiz para você. Eu não falei se você não tem problemas. Quem tem problema aqui, levanta a mão. O irmão levantou até o pé ali, ó. Todo mundo tem problemas. Eu não estou perguntando para você se você não tem problemas. Eu estou perguntando o seguinte: você se sente abraçado pelo Senhor? Porque nós temos que nos sentir ali abraçados, cuidados por Ele. Entendeu? Eu estava comentando, o irmão João contou a bênção para a gente agora. Eu estava comentando com a minha esposa. Falei, olha como Deus é maravilhoso, abençoou mais uma pessoa com a gente aí. Entendeu? Deus abraçou o nosso irmão lá. Então, abraçados mesmo. Assim, no sentido de você, por exemplo, entrar aqui quebrado financeiramente, Ele te levanta. Mas também entrar aqui abalado emocionalmente e Ele te levanta. Entrar com o seu casamento quebrado e Ele restaura. Uma pessoa que está lá fora, que não é de Jesus, e está com problema no casamento, Deus traz a pessoa. Ela ouve a palavra, ela se converte, ela levanta, e o Senhor restaura o casamento. Por que Ele não pode fazer com alguém que já está aqui dentro? Não é verdade? Ou estou falando besteira? Tá? Deus pega, por exemplo, uma pessoa, tá? Que está ferida. Ela vem para a igreja, ela conhece a palavra, ela começa a servir o Senhor aí, sentadinha, participando. Daqui a pouco o Senhor coloca ela aqui em cima, para louvar a Deus. E ela começa a abençoar outras vidas. Por que quem já está aqui em cima não pode ser restaurado? Você está entendendo? Tudo é uma questão da forma que você leva a palavra a sério. A mãe e os irmãos não foram para ter um contato com a palavra. Tá? É o que eu vou falar para você no mês que vem, em relação aos 10 leprosos. Os 9 só queriam ser curados. Eles saíram curados, só que eles saíram vazios. Tá? Quem foi curado e foi cheio foi aquele samaritano. Porque ele foi curado, depois ele voltou, ele se curvou, colocou o rosto em terra. O Senhor falou para ele, não, pode levantar, vem cá. Vamos bater um papo, vem cá, se aproxima aqui de mim. Ele não saiu só com a pele dele restaurada. Ele saiu cheio. O seu bolso cheio, a sua saúde restaurada, o seu casamento transformado, faz parte do processo. Tá? Que processo? De transformação. O principal é a transformação. A pessoa mentia, não mente mais, enganava, não engana mais, falava palavrão, não faz mais, não fala mais, entendeu? É a transformação. Depois vai gerando milagre. É prosperidade, é casamento, entendeu? Faz parte do pacote. Faz parte do pacote. Entendeu? As bênçãos, elas fazem parte. Só que o que acontece? O que ele fala aqui no versículo 21? Tem que fazer o quê? A vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? É o que você vai aprendendo na palavra. Lembra que eu falei no início? Você vem, senta, ouve e pratica. Aí você está na vontade do Pai. Entendeu? Para a gente poder caminhar para o fim, Hebreus 3:19.
Hebreus 3:19. Olha só o que diz aí, ó. 3, versículo 19. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Achou não? Lá no finalzinho do Novo Testamento. Ainda bem que não está muito calor esses dias, né? Nós estamos sem ar-condicionado, né? O ar ficou ansioso, foi na frente. Rapaz veio buscar o controle esses dias aí, ele falou, pastor, eu vou lá testar o ar. Quase que eu falei, vai testar o ar? Pelo amor de Deus, deixa ele com a gente aqui, poxa. Leva depois, né? É que tinha que levar na frente para deixar pronto já. Olha o que ele fala aqui no 19, ó. E vemos que não puderam entrar, complete você. Por causa da sua incredulidade. Só o fato de você entrar aqui e você falar, meu problema é maior do que Deus, já é incredulidade. Às vezes a gente não fala com a boca, mas pensamos aqui, ó. Já é uma incredulidade. Porque o nosso Deus, ele pode tudo. Entendeu? Então está bem claro. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Aí, a referência falava também fala a respeito de salvação, né? Mas se você parar para analisar, tem pessoas que não estão conseguindo o quê? Serem curadas, prósperas, ou simplesmente ter aí o seu emocional tratado por Deus. Por quê? Porque elas não têm entrada, é o que ele fala. E vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Poxa, eu não estou precisando? Então deixa eu ir a Deus que Ele vai me ajudar. Por que não ajudaria? Será que só eu tenho algo que impede o mover de Deus? É o que eu falei para você no começo da pregação, não fique na porta. Não fique na porta. O que o Senhor foi fazer com aquele homem que há 38 anos, ele esperava o mover das águas? O Senhor foi lá explicar para ele que a água não curava ninguém. O Senhor foi lá explicar para ele que quem cura é Deus. Entendeu? Foi lá, falou com ele, pá, você quer ser curado? Ele falou, não, porque não tem ninguém que me coloca na água. Não, querido, não é a água, sou eu. Nós colocamos empecilhos. Quando eu tiver tal coisa, eu vou ser feliz. Quando eu comprar tal coisa, eu vou ser feliz. Não, você pode ser feliz agora. Depois você vai comprar. Entendeu? Não, porque quando meu casamento estiver legal, eu vou ser feliz. Você pode ser feliz agora, depois o Senhor restaura. Entendeu? Não, porque quando eu tiver, eu vou... Não, agora você pode. O missionário deu uma mensagem ontem às 14 horas, ele falou, é agora. Milagre é agora. Eu já peguei aquela palavra, tem uns negócios tão parados, eu falei, Jesus, é agora, é agora. O que significa agora? Agora. Agora não é daqui a pouco. É agora. É já. Entendeu? É agora, é já, nesse momento. Pega essa palavra no seu coração, de repente você ficar pensando, não, porque quando tiver tal coisa, pastor, eu fali, quando tiver a minha outra empresa, eu vou ser feliz. Agora, é agora. Aí o caminho vai abrindo. Você entendeu? O Jorginho falava do pastor Jaime, caramba, eu jogo bola, tá, eu tenho dinheiro. E o Jaime, ele falava do Jaime, a gente fala pastor Jaime, temos carinho por ele, respeito. Mas é irmão, né? Falava o Jaime. O Jaime não tem o que eu tenho, e é feliz, eu tinha Jesus. E tem Jesus. Entendeu? Pessoal, isso começa a refletir nas pessoas. A pessoa olha para você e fala, aquele cara tá diferente por quê? Ele não pagou a conta ainda, o casamento não foi restaurado, ele está com problema ainda de saúde. Por que ele está feliz? Porque o Senhor é conosco. Porque vai resolver. O milagre começa dentro de mim e de você. Entendeu? Só que se ficar na porta, olha para mim aqui, ó.
Se ficar na porta, se não fizer a vontade do Pai, você vai entrar aqui, você vai ouvir a palavra, ele vai explicar. Faz isso, faça isso. Se você não fizer, o que vai acontecer? Nada. Se você não fizer, nada acontece. Entendeu? Está claro. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Para fechar a mensagem, Apocalipse 3:20. O Senhor, me ajuda a não ficar na porta. Quando eu for lá para a sede, eu sentar lá para ouvir a mensagem do missionário do pastor Jair, me ajuda a receber de todo o meu coração, quando eu estiver orando lá com eles. Não quero ser só um pregador que sobe aqui para ficar falando coisa e não vive. Versículo 20. Olha que bonito, hein? Eis que estou à porta. Eis que estou à porta e bato. É a palavra de hoje. Olha o Senhor batendo aqui na porta do seu coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, olha aqui para mim, eu estou pregando. Eu estou pregando. Estou pregando. Quando que você ouve? Quando você dá atenção. Quando você coloca em prática. Não, eu vou obedecer isso aí. Eu vou obedecer. Eu vou obedecer. Tá? Se alguém ouvir a batida, não, se alguém ouvir a palavra, porque a palavra bate a porta. A revelação, o entendimento. Tá? Não, Deus não me quer só com dinheiro, Ele me quer restaurado. Deus está falando que Ele é poderoso para resolver tudo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, olha para mim aqui, ó. É você que determina. É possível? Se você crê que é possível, igual a Ezequiel 37. O que foi dito em Ezequiel 37? Qual foi a resposta do profeta? Senhor Jeová, tu sabes. Tá? Senhor Jeová, tu sabes. Acho que o microfonezinho ficou sem pilha aqui, não? Está piscando ali? Acho que ele ficou sem pilha aqui, ó. Até o microfone não suportou. Vamos ver se ele conecta aí. Desliga isso aí para a gente. Aí. Até o microfone caiu. Vê se ele deu certinho aí. Desligou o outro? Vamos ver aqui. Desligou o outro? Foi tanta unção que o microfone desligou. Vamos ver se ele conecta ali. Se não conectar depois também, a gente coloca no coisa lá. Quer tirar? Só puxar. Esse microfonezinho aqui que a gente usa, ele é muito fraquinho, depois eu preciso comprar um novo. Mas vamos lá para a gente fechar, que é a última parte. Ó. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Aí ele fala, né, ouvir a minha voz e abrir. Aí ele diz, ó, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Pronto, olha que bacana. Imagine que alguém está com fome e come. Oh, que bênção. Louvado seja Deus por isso. Então é isso que o Senhor tem para a sua vida. Entendeu? É isso que Ele tem para você. Uma vida realmente completa. Eu não sei o que você precisa, tá? Eu não sei qual é a bênção que você necessita, tá? Oi? Tá funcionando? Credo. Tá funcionando? Credo.
Agora ele não quer ligar, ele está bravo comigo agora. Que eu apertei o botãozinho dele aqui. Mas tá bom. A mensagem era essa. No finalzinho ele parou de funcionar. Mas tá bom. O importante é que você aqui na igreja ouviu. Tá? Depois a gente coloca pelo TikTok, pela internet. Tá bom? Mas você entendeu a mensagem? Vira para o seu irmão e fala assim para ele, não fique na porta. Fala assim para ele, ó, quem fica na porta, vive só um pedacinho do milagre. Tá bom? Deu para entender? É abençoado em todos os setores. Amém, Jesus? Glória a Deus por isso. Se coloque de pé, por gentileza, em nome de Cristo Jesus.